Salve, salve pessoal, tudo bem? Aqui é o Ivan Lacerda e inaugurando uma nova série de vídeos que eu pretendo, pelo menos uma vez por semana, indicar um livro, indicar um autor, indicar possibilidades de leitura para que todos nós possamos evoluir e aprender, desenvolver e subir um pouquinho mais a nossa régua, né? Aprender um pouco mais sobre a vida. E eu resolvi começar com um vídeo de hoje, 14 de março, onde coincidentemente é a data de nascimento do Abdias do Nascimento e da Carolina Maria de Jesus. Duas pessoas muito importantes para a nossa literatura, duas pessoas que trabalharam na sua simplicidade, no seu modo de ver, conseguiram se tornar uma referência na sua área de atuação. Carolina Maria de Jesus era uma senhora muito simples, uma catadora de lixo, e ela ficou realmente muito conhecida, e o seu livro chamado Quarto de Despejo é um livro emocionante, um livro onde ela relata a sua vida, o seu passo a passo, a dificuldade do seu dia a dia em ter que coletar lixo, fazer daquele trabalho tão difícil, tão doloroso, a forma dela poder sobreviver, de poder criar a sua família, os seus 3 filhos, e dentro do possível trazer poesia, trazer uma visão diferente daquela vida tão dura, daquela vida tão sacrificada que ela tinha. O livro Quarto de Despejos, ele está entre... Quando você pega uma lista, por exemplo, dos livros que você deve ler na sua vida, sempre aparece o livro da Carolina. Eu sugiro verdadeiramente que você tenha acesso a esse livro para que você tenha uma visão um pouquinho diferente do mundo, para que você amplie os seus horizontes. Eu só vim a conhecer esse livro depois que eu escrevi Companheira Solidão. E todo o relato, toda a vida do qual um dos meus personagens, que é o Natan, que ele passa nesse dia a dia, nesse período onde ele era dado como morto, e ele tinha que buscar a sua sobrevivência através da catação de lixo, de alguma forma eu consegui vivenciar ao escrever essa situação. Mas depois, quando eu li o Quarto de Despejo, o choque era um pouco maior. Você começa a ampliar um pouco mais os horizontes e ver realmente que não é uma situação fácil viver dessa forma. Então eu sugiro que você leia Quarto de Despejo, de Maria Carolina de Jesus. O link, eu vou deixar o link do vídeo aqui em descrição, diretamente para a Amazon. Você pode fazer o clique e já ir direto lá, você vai ver que esse livro é muito importante. Você que está até aqui agora, eu sugiro e gostaria muito se você puder curtir o vídeo, puder compartilhar, porque dessa forma ele chega até mais pessoas. É através dele que a gente vai poder trazer o prazer da leitura, fazer com que as pessoas tenham acesso à leitura e que descubram um novo mundo, um novo horizonte e amplie a perspectiva de mundo, consiga enxergar um pouco mais além, consiga ter melhores reflexões e, sobretudo, ter melhores decisões. Somente quando a gente consegue ter uma visão mais clara do mundo, quando a gente consegue enxergar vários lados, várias posições, a gente consegue chegar num denominador e falar assim, bom, esta é a minha opinião, eu não sou conduzido por ninguém, eu tenho o meu próprio pensamento e eu chego às minhas conclusões. Então, eu agradeço muito se você puder, de alguma maneira, compartilhar, curtir e participar dessa rede, desse grupo que eu pretendo formar de leitores, de esclarecer e de trazer livros importantes, situações e temas importantes para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Como eu disse, hoje um dia muito importante, 14 de março, e coincidentemente nasceu Abdias do Nascimento. E quando você fala de Abdias do Nascimento, é uma figura importantíssima para a nossa cultura, para a visão que ele tinha da situação do povo negro, de tudo aquilo que está envolvido, os maus tratos, os desrespeitos, o racismo. E ele escreveu um livro fabuloso, que é um livro chamado O Quilombismo. Esse livro, confesso, também li recentemente, questão de 1 ano e meio, por indicação inclusive do Emicida.
ele tem esse livro como um dos seus livros prediletos. E quando ele falou sobre o meu querido quilombismo, eu falei, bom, deixa eu buscar um pouco de informação a respeito. E eu já tinha lido vários outros livros desse movimento, né, de autores negros, e eu posso citar vários, por exemplo, Defeito de Cor, A Amada, da Toni Morrison, Os Olhos Azuis, da Toni Morrison também. Mas esse livro, Quilombismo, ele trata de um tema, de uma maneira assim, onde ele vai trazendo toda essa história, tudo que aconteceu nesses últimos 300 anos, 200 anos da nossa cultura, desde a escravidão, e também uma maneira dele poder homenagear os mais de 300 milhões de negros que morreram durante esse processo da escravidão no mundo, né? Quando a gente começa a entender e buscar informação a respeito da escravidão, e de certa forma eu fiz bastante isso durante esse período da pandemia, em virtude do livro que eu estava escrevendo, que era o livro Juntando Cacos. Então eu estava vivendo essa temática do povo negro, de situação, do racismo, das dificuldades, das questões das cotas, enfim, de todo esse movimento que circula, né, da dificuldade, dessa maneira velada de dizer que o Brasil não tem racismo, e isso é uma grande mentira. Então, todo esse processo é importante quando você vai buscando, né, escavando e buscando informação, o quanto nós devemos mudar o nosso pensamento às vezes um pouco enraizado do dia a dia que a gente vem recebendo através da mídia, frases que vêm sendo batido, e a gente vai aceitando um monte de coisa para dizer, isso é normal, a vida é assim mesmo, mas não é. Quando a gente começa a ler esses temas e começa a se colocar no lugar do negro, no lugar dessa pessoa, nessa situação onde ele vive, nas dificuldades que eles vivem, você percebe que não é tão simples assim, que realmente o problema é um pouco mais profundo e que nós devemos ter uma mudança de postura se a gente de fato deseja ter um país um pouco melhor. Então, O Quilombismo é um outro livro que eu sugiro, eu vou também deixar a descrição aqui para que você entre em acesse, e que seja um dos livros que passe a fazer parte da sua lista de livros a serem lidos, para que a gente possa realmente, como eu disse, entrar numa nova esfera de pensamento. E como eu também não podia deixar de esquecer, dia 14 de março foi o dia do assassinato de Marielle Franco. E confesso, no dia que ela morreu, eu não a conhecia, né? Foi um choque, toda a divulgação, tudo o que aconteceu, por eu não conviver com o dia a dia do Rio de Janeiro, naquele ambiente do Rio de Janeiro, e ela uma vereadora do Rio de Janeiro, confesso que eu não a conhecia. Mas de qualquer forma eu prestei minha homenagem, porque naquele dia uma mulher morreu, uma mulher foi assassinada, uma mulher negra foi assassinada de uma forma brutal, porque ela estava lutando pelos seus direitos. E quando você começa a entender todo esse processo, você vê o quanto nós somos realmente ignorantes na causa. Então, quem tem uma vida um pouco mais confortável, quem vive num ambiente mais sereno, num bairro ou num local mais tranquilo, talvez não dê essa atenção. Mas quando eu passei a estudar mais, quando eu passei a analisar e entender tudo o que aconteceu com esse processo dela, você vê o quanto o nosso país é um país ainda racista, misógino e com vários problemas que precisam de fato ser resolvidos. O fato dela ter sido morta, inclusive o seu motorista também, mais uma pessoa que foi assassinada brutalmente, você começa a entender e fala assim, caramba, em que mundo nós estamos vivendo? Então eu espero que em breve vocês também tenham acesso ao livro que eu escrevi, que chama Juntando Cacos, onde eu abordo esse tema, esse ambiente do Rio de Janeiro, esse local onde existem todos esses conflitos e esses interesses que são diariamente jogados assim de uma forma muito brutal, e a população vai tornando aquilo tudo muito normal. Então se passaram 4 anos, nós não sabemos quem foi que matou Marielle, nós não sabemos o motivo, talvez até saiba, até tenha uma ideia, mas e aí? Até agora nada.
Então, se um país quer ser um país sério, se nós queremos ter um trabalho decente, se a gente deseja ter uma sociedade justa, igualitária, nós não podemos deixar essas coisas passarem batido. Então a gente precisa realmente rever os nossos conceitos, precisa entender um pouco mais o que está acontecendo e também entender que daqui para frente, nós estamos aí num ano muito importante para o nosso país e que a gente precisa de uma forma muito séria e muito honesta com cada um, escolher os melhores candidatos, escolher o que há de melhor dentre da alternativa que surge, para que a gente tenha um país um pouco melhor, para que a gente tenha as leis sendo cumpridas. E isso só vai acontecer se você abrir o seu pensamento, só vai acontecer se você começar a sair do seu lugar comum, do seu, vamos dizer assim, da sua zona de conforto, de hábitos que a gente vai enraizando dia a dia, vendo os mesmos programas, fazendo as mesmas coisas e mudando um pouco. Nós precisamos mudar, nós precisamos ler mais, entender mais alguns temas que fazem parte do nosso dia a dia, para que a gente possa tomar melhores decisões. Então eu espero, sinceramente, que daqui para frente, a cada novo vídeo, a cada novo store, a cada nova publicação que eu faça, que tenha uma participação, que as pessoas possam contribuir com seus pontos de vista, com sugestões de livros e que a gente possa de fato tornar uma comunidade, um país, um local melhor para se viver. Ok? Então, mais uma vez, eu agradeço se você puder compartilhar, curtir esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, faça a sua inscrição. Você vai receber a notificação para receber o próximo vídeo. E que a gente possa realmente melhorar como ser humano, cada um de nós, naquele seu tijolinho a mais que possa colocar diariamente. Ok? Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!